Olá, seja bem-vindo ao Cibima Online. Hoje nós vamos para a nossa quarta aula do nosso mini curso de evangelismo. Lembrando que este curso ele é um resumo, por assim dizer, do curso maior que é oferecido dentro da grade de teologia ministerial do Cibima. Então, se você tem sido edificado por esse material, se você tem gostado, se você deseja aprender mais daquilo que nós temos conversado aqui, exposto aqui nessas aulas, você pode procurar tanto na nossa plataforma online, como também na nossa sede em Fortaleza, no bairro da Parangaba, na Rua do Gido, número 30, tá bom? Bem, hoje nós vamos ver os solos cristos em relação com o evangelismo. Então, a primeira coisa que a gente precisa situar aqui é que esse termo, solos cristos, ele está inserido dentro daquilo que é chamado os 5 slogans que resumem o ensino da Reforma Protestante, certo? Esses 5 solas, por assim dizer, eles ensinavam que uma pessoa só pode ser salva pela graça, mediante a fé em Cristo, no Cristo revelado de acordo com as Escrituras Sagradas, com a finalidade de trazer glória ao nome de Deus somente. Solos Cristo, porque dada nossa limitação de tempo, nós não conseguimos dar conta de todos os outros solas, mas o Solos Cristo vai trazer algumas compreensões especiais para a nossa noção de evangelismo. Então, eu organizei essa aula tentando responder, juntamente com vocês, pelo menos 3 perguntas, tá? Que visam pensar qual é a necessidade de Cristo no evangelismo. Será que numa sociedade pluralista, que nem a nossa, pós-moderna, que nem a nossa, será que nós devemos ainda sustentar um único meio exclusivo de salvação? E a resposta que nós temos dado é sim. Sim, e esse meio de salvação é através da graça recebida pela fé em Cristo, no Cristo revelado nas Escrituras, para a glória de Deus somente. Tá? Então nós vamos responder pelo menos 3 perguntas. Primeiro, alguém poderá experimentar uma tormenta ou um tormento eterno consciente sob a ira de Deus? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: a obra de Cristo é realmente necessária? Né? E é necessária, a terceira pergunta, realmente tem fé em Cristo? Bem, então nós vamos começar respondendo a respeito da realidade do inferno. Será que alguém irá para o inferno? E o inferno aqui entendido como um local de tormento eterno, consciente, certo? Não somente uma aniquilação, mas um local em que Deus derramará a sua ira sobre aqueles que se rebelaram contra ele, o seu evangelho. Nós podemos começar vendo isso no livro do profeta Daniel, capítulo de número 12, verso de número 2, que diz o seguinte: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então, a partir desse texto, nós podemos afirmar com confiança que haverá uma ressurreição final. E essa ressurreição final aponta para a distinção de 2 grupos. Uns ressuscitarão para a vida eterna e outros, segundo os próprios termos do texto, ressuscitarão para a vergonha e horror eterno. Aqui então fica claro a divisão decisiva, cabal, entre vida e horror eterno. O próximo texto que eu gostaria de ler com vocês está em Mateus, capítulo 3, verso 12, que diz o seguinte: a sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Essa é uma profecia de João Batista,
sobre o julgamento que Jesus traria nos fins dos tempos. Por meio, então, de uma linguagem figurada, João Batista descreve que haverá uma separação eterna feita pelo próprio Jesus. As figuras aqui utilizadas são trigo e palha. O trigo é recolhido para um celeiro, e a palha, e a palha é lançada para queimar em fogo inextinguível. O crente deve, então, ser entendido nesta analogia como o trigo, que é guardado por Deus, e a palha deve ser entendida como aqueles que não fazem parte do povo de Deus, que estão sendo lançados no fogo que é inextinguível. Marcos, capítulo 9, verso 43, também traz uma lição a respeito dessa realidade que temos falado. Marcos, capítulo 43, diz o seguinte: se a tua mão te faz tropeçar, corta-a, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhe morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os dois pés, seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que os dois seres lançados no inferno, onde não se lhe morre o verme, nem o fogo se apaga. Nesse texto aqui, o próprio pregador é o Senhor Jesus. Para o Senhor Jesus, a realidade do inferno é tão cruel, tão real, que ele usa aqui uma linguagem que trata de radicalidade. As referências ao inferno como um lugar desastroso indicam que as pessoas devem remover toda e qualquer coisa de suas vidas que seja uma barreira para que elas entrem no reino de Deus. No verso 48, nós vemos o Senhor afirmar que naquele local o verme não morre, nem o fogo se apaga. No Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 28, está escrito o seguinte: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo como a alma. Aqui Jesus está estabelecendo um contraste entre o temor de homens e o temor a Deus. Então Jesus recomenda que os seus discípulos temam mais a Deus do que os homens, porque é o próprio Deus que, segundo Jesus, tem poder para lançar o corpo e a alma no inferno. Havia ainda outras passagens que nós poderíamos olhar, mas eu quero caminhar com vocês para a segunda pergunta, certo? Então, diante disso tudo, o que é que nós sintetizamos aqui da primeira pergunta, né? A pergunta é: alguém poderá ir para o inferno sendo entendido como um local de sofrimento consciente e eterno debaixo da ira de Deus? Sim, há prova bíblica abundante sobre isso. A segunda pergunta, então: pessoas podem ser salvas de outra maneira, a não ser pela eficácia da morte de Cristo? Então, nós temos alguns textos que nos ajudam a responder a nossa pergunta. O primeiro deles está em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Diz o seguinte: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Então é interessante perceber como esse texto mostra que não há um Deus para essa nação, ou um Deus para praticantes dessa religião ou para outras. Um Deus para escravos, ou um Deus para pessoas livres, um Deus para aqueles que governam, ou um Deus para aqueles que são governados. Não. A salvação da humanidade, ela se une através de um só mediador, de um só cabeça, Cristo. Não há vários deuses nesse aspecto, há somente um Deus, há somente um Criador, há somente um Pai e também há somente um mediador, através de quem se abre através de quem o caminho para Deus nos é aberto. Este mediador não é oferecido somente a uma nação,
ou a uma classe específica de algumas pessoas, mas a todos podem receber o benefício do sacrifício através do arrependimento e da fé. Um outro texto que nós temos ainda na palavra de Deus e devemos olhar está em Atos, capítulo 4, verso 12. Atos, capítulo 4, verso 12, diz o seguinte: E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Esse texto, então, mostra, mais uma vez, reafirmando que a resposta bíblica para essa pergunta é: Jesus é o único caminho. Ele é a única verdade nesse aspecto. Ele é o único meio, para fazer um eco aqui às palavras do evangelista João, que pode nos trazer vida. Certo? Em Apocalipse, capítulo 5, verso 19, verso 9 e 10, aliás. Então, e entoava um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus um povo que procede de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reinos e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então, esse texto retrata Cristo como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único digno de abrir o livro e o único que morreu. E com o seu sangue ele comprou um povo para Deus. E a terceira pergunta, então, é necessário ter fé em Cristo? Então, aí nós finalizamos dizendo que sim. A questão aqui diz respeito a como é que as pessoas se apropriam da obra de Cristo. Então, Romanos capítulo 10 nos ajuda na construção de nossas convicções a respeito disso. Romanos capítulo 10, versos 9 e 10. Se com a tua boca confessares Cristo Jesus como o Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Ou seja, o verso 13, finalizando aqui: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, esses textos nos ensinam, primeiro, que o inferno é uma realidade eterna de sofrimento consciente sob a ira de Deus. Que o único meio para que alguém se livre dessa realidade é através de Cristo, porque Ele é o único mediador, Ele é a pedra angular, não há nenhum outro nome em que os homens possam ter salvação, não há nenhum outro caminho que os homens possam chegar a Deus, não há ninguém outro que morreu e com seu sangue comprou um povo que procede de toda língua, povo e nação para Deus. Somente Cristo. Como é então que nós fazemos para receber? Através do arrependimento e da fé em Cristo. Pois bem, por causa disso, então, que nós nos entregamos à obra da evangelização, para que as pessoas conheçam Jesus, para que elas glorifiquem a Ele, para que elas se reconciliem com Deus e assim sejam libertas, sejam livradas da ira vindoura. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.